Você já ouviu o chamado do abismo? Aquele som quase imperceptível, vindo de um lugar tão profundo que poucos ousariam sequer imaginar. Agora, imagine esse chamado sendo respondido. Não por humanos, mas por seres que já dominaram o planeta muito antes de qualquer civilização, antes mesmo dos dinossauros caminharem sobre a Terra. Hoje, prepare-se para mergulhar comigo no mistério dos oceanos e desvendar um fenômeno que está intrigando cientistas, pescadores e caçadores de mistérios no mundo todo: o ressurgimento de criaturas ancestrais. Os oceanos cobrem mais de 70% do planeta, mas sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as regiões mais profundas dessas águas. É no desconhecido, no escuro absoluto a quilômetros de profundidade, que segredos inimagináveis se escondem. Há poucos anos, uma onda de descobertas e avistamentos começou a ser registrada em diferentes partes do globo, reacendendo uma pergunta que nunca deixou de assombrar a humanidade: o que ainda existe, ou voltou a existir, lá embaixo? Se você acha que os oceanos já nos revelaram todos os seus segredos, está enganado. Só nas 2 últimas décadas, dezenas de espécies consideradas extintas ou apenas mitos menos começaram a aparecer em redes de pesca, câmeras submersas e até em praias isoladas. E não estamos falando de simples peixinhos coloridos, mas de verdadeiros monstros que parecem ter saltado direto de livros de história natural ou até de pesadelos. No Japão, em 2016, uma lula gigante de quase 5 metros surgiu inesperadamente em uma marina, chocando moradores e especialistas. Em Madagascar, pescadores capturaram um selacanto, um peixe jurássico, que se acreditava extinto há 65 milhões de anos. E no Golfo do México, robôs submersíveis filmaram criaturas translúcidas, os de-formas indefinidas, que nenhum biólogo conseguiu identificar de imediato. Coincidência? Para alguns, sim. Mas há quem acredite que algo muito maior está acontecendo debaixo de nossos narizes, ou melhor, debaixo das ondas. É neste ponto que a história se torna ainda mais perturbadora. Ao longo de séculos, relatos de monstros marinhos foram tratados como lendas, exageros de marinheiros assustados ou invenções para assustar crianças. Mas e se, na verdade, essas histórias fossem ecos de encontros reais com seres que simplesmente nunca desapareceram? Ou pior, que estavam adormecidos, esperando o momento certo para retornar. Diversos fatores podem estar contribuindo para esse suposto ressurgimento: mudanças climáticas, alterações em correntes oceânicas, exploração intensa do fundo do mar, poluição e até experimentos científicos ousados têm sido apontados como possíveis causas do despertar de espécies há muito consideradas perdidas. E cientistas afirmam, por exemplo, que o aquecimento global está modificando o equilíbrio de regiões profundas, trazendo nutrientes e abrindo corredores para a migração de animais de abismos nunca antes acessíveis. Isso explicaria por que tantos registros recentes ocorrem em áreas antes consideradas mortas para grandes criaturas. Mas a ciência, apesar de tentar manter os pés no chão, também admite: há mais perguntas do que respostas. Cada vez que uma nova criatura é filmada ou capturada, abre-se um leque de teorias, menos algumas plausíveis, outras dignas de ficção científica. E é aqui que o mistério dos oceanos ganha seu aspecto mais fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Imagine descobrir que o que você conhece sobre a vida na Terra é apenas a superfície, literalmente. No fundo do mar, pressões esmagadoras, ausência de luz e temperaturas extremas criaram um universo paralelo onde a evolução seguiu caminhos próprios. Nesse ambiente hostil, tubarões pré-históricos ainda circulam. Águas vivas, do tamanho de carros, deslizam silenciosamente e vermes gigantes se alimentam de elementos químicos ao invés de oxigênio. Os dados reais indicam que, só em 2023, mais de 350 novas espécies foram catalogadas em expedições profundas, muitas delas sem qualquer similaridade com espécies modernas. Agora, preste atenção. Ao mesmo tempo em que novas criaturas são encontradas, surgem relatos de animais ancestrais em áreas rasas, próximas da costa ou em regiões pesqueiras movimentadas. O que está levando essas criaturas para a superfície? Teriam elas realmente desaparecido ou apenas se escondido melhor do que pensávamos? Algumas teorias sugerem que catástrofes naturais, como terremotos submarinos e erupções vulcânicas, podem liberar bolhas de vida preservadas em bolsões isolados há milhões de anos. Outra especulação, ainda mais instigante,
fala sobre a possibilidade de ciclos planetários, em que determinadas condições ambientais favorecem o retorno de espécies que estavam à beira do esquecimento. Há até quem acredite que experimentos secretos, envolvendo manipulação genética ou exploração de bases abissais, estejam promovendo esse despertar. Mas o mistério não para por aí. Recentemente, imagens captadas por drones e câmeras de navios de pesquisa mostram criaturas colossais, nadando em cardumes improváveis ou se aproximando de áreas costeiras, como se estivessem fugindo de algo. Para alguns especialistas, essa movimentação anormal pode ser um aviso. Algo está mudando no equilíbrio dos mares. E se o oceano não for apenas um esconderijo, mas um portal? Ou por essa. Cientistas já sabem que o fundo do mar abriga fendas tão profundas que sequer conseguimos mapear totalmente. A Fossa das Marianas, por exemplo, tem mais de 11.000 metros de profundidade e poderia esconder cidades inteiras sem que soubéssemos. Para teóricos e ufólogos, essas regiões funcionam como portais naturais para outras dimensões, ou mesmo abrigos de civilizações perdidas que interagem com o nosso mundo apenas em momentos específicos. Parece exagero. Pode ser. Mas quando olhamos para a quantidade de relatos de criaturas impossíveis, avistamentos inexplicáveis e até desaparecimentos misteriosos em alto mar, fica difícil não imaginar que existe muito mais acontecendo sob as ondas do que ousamos admitir. Em meio a tantos mistérios, uma certeza permanece. O oceano não revela todos os seus segredos facilmente. Para cada resposta, surgem 10 novas perguntas. Para cada descoberta, um novo enigma. E talvez seja isso que nos fascina tanto e, ao mesmo tempo, nos assusta menos sobre o mar profundo. E você? Já parou para pensar que, enquanto estamos aqui, a olhos ancestrais observando, nadando silenciosamente a quilômetros de profundidade, esperando, ou talvez apenas começando a emergir, as criaturas que voltam dos abismos nos lembram de que o desconhecido ainda é vasto e cheio de surpresas, que a ciência pode explicar muito, mas jamais eliminará o mistério. E se, num futuro próximo, fôssemos obrigados a conviver, ou até a fugir, de seres que desafiam tudo o que conhecemos sobre vida? Seria o fim de uma era de certezas ou o início de uma nova era de perguntas? Os oceanos estão nos enviando sinais, e cabe a nós decifrá-los antes que seja tarde demais. Se você ficou tão intrigado quanto eu, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comente. O que você acha que está acontecendo nos oceanos? Já ouviu algum relato misterioso sobre criaturas marinhas? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios recheados de mistérios e curiosidades. Se quer continuar explorando os segredos do planeta, confira agora mesmo os outros vídeos do canal. Prepare-se. O próximo mistério pode estar ainda mais perto e muito mais profundo do que você imagina.